situações. Vamos falar das novidades desse contrato com a Esportes da Sorte, porque a camisa do Corinthians vai continuar com patrocínio, mesmo que a casa de apostas não possa mais operar fora do Rio de Janeiro. Isso mesmo, Domi. Bom, é uma boa notícia, né? Diante do noticiário do Corinthians, que anda assim um pouquinho caidinho, né? Com muitos problemas, muitas situações envolvendo, inclusive, investigações policiais. Essa é uma boa notícia para o torcedor corintiano, uma boa notícia para os cofres do Corinthians, porque, por enquanto, e pelo menos assim, né? Nesse primeiro momento, a gente não precisa ter qualquer tipo de especulação sobre a saída da Esportes da Sorte, né? Então, agora, assim, é importante ressaltar, tá, gente? A gente tem aí várias movimentações do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Apostas. Pode ser que eles atualizem a lista de bets autorizadas, mas neste momento a Esportes da Sorte recebeu autorização para atuar no estado do Rio de Janeiro via Loterge, né? Via lotérica do estado do Rio de Janeiro. E pode anunciar em todo o país. Não há nenhuma cláusula, né? Nenhuma situação que impeça a Bet de fazer seus anúncios, sua publicidade em todo o país. Ou seja, a camisa do Corinthians continua estampada e os valores continuam sendo repassados normalmente. O que muda para a casa de apostas nesse momento? Ela só não vai poder receber usuários, receber apostadores de outros estados que não sejam do Rio de Janeiro. Então, assim, independentemente de onde ela vai anunciar, os usuários precisam estar na localização dentro do estado carioca. Então, é isso que muda a partir de agora. E, no caso, a partir de amanhã, né? Porque hoje é o último dia dessa janela dada pelo Ministério da Fazenda para derrubar os sites que não estariam credenciados a atuar em todo o Brasil. Então, a partir de amanhã, a expectativa, né, é que o site Esportes da Sorte pare de funcionar em outros estados, e aí eu não sei como que o Ministério da Fazenda vai fazer isso, mas a expectativa é que realmente haja esse bloqueio. O torcedor não sabe se comemora ou não, PVC, se é uma boa notícia ou é para continuar preocupado. Não, são duas coisas diferentes, eu acho. O torcedor do Corinthians pode ter tranquilidade que o dinheiro vai continuar pingando até o final do ano e depois no ano que vem vai ter que resolver o ponto. Então, o salário do Memphis está confirmado nesse momento, a verba de patrocínio está confirmada até dezembro. Tudo isso é positivo para o Corinthians. Do ponto de vista da legislação, é uma excrescência, é uma incongruência, porque você tem uma outorga que custa 30 milhões de reais para você regulamentar a sua bet no Ministério da Fazenda, custa 5 milhões de reais para regulamentar na Loterge, e a Loterge, com a regulamentação no Rio de Janeiro, isso permite a atuação no Brasil inteiro, a exposição da marca no Brasil inteiro. Num momento em que o Ministério da Fazenda e o governo Lula e a sociedade estão discutindo a quantidade de gente que se viciou em apostas nos últimos 6 anos, porque virou terra de ninguém. Entre a legalização no governo Temer e a regulamentação que está entrando em vigor, está perto de entrar em vigor agora, foram 6 anos em que você apostava e tinha gente perdendo patrimônio da família. E a Loterge como outorga, que é só 18% do que o Ministério da Fazenda atribuiu para fazer a legalização, a regulamentação, ela paga 5 milhões de reais e ele se expõe no Brasil inteiro. Sob o pretexto, já disse isso aqui há 3 dias, sob a lógica de que o Estado do Rio de Janeiro tem autonomia sobre as empresas que atuam no Estado. Ok, mas é uma empresa de apostas que tem uma regulamentação específica. Se for assim, nós vamos reabrir o cassino no Copacabana Palace. Eu gosto de história, como todo mundo sabe, né? Que se atribui em 46 o fim do jogo no Brasil à religiosidade da primeira-dama Carmela Dutra, que foi quem interveio em relação ao presidente Eurico Gaspar Dutra na época e disse que não podia ter jogo no Brasil. E assim fecharam-se os cassinos, o que gerou, na época, problemas em cidades como Caxambu, como Lambari, mesmo o Rio de Janeiro. Isso foi em 1946. O Rio de Janeiro o Estado do Rio de Janeiro não tem autonomia para regular e reabrir o cassino da Urca, porque o jogo é proibido no Brasil.
Como é que então tem condição de regulamentar por 5 milhões de reais e permitir a exposição dos esportes da sorte no Brasil inteiro? Isso é excrescência da lei. Para o Corinthians está na dele e vai ter a publicidade até o final do ano. O Corinthians está na dele, não, mas isso nos bastidores dos jogadores deve influenciar, né? A gente já falou sobre isso aqui. É muita notícia policial e de pressão para o jogador, não? Então, interessante você me fazer essa pergunta, porque é exatamente nesse tema que eu andei apurando hoje pela manhã. E o que eu ouvi foi o seguinte: obviamente, esse assunto é um assunto que preocupa o Augusto Melo, preocupa o grupo de trabalho, e isso está muito a cargo de quem está no Parque São Jorge, ou seja, é o Augusto, é a diretoria financeira, é o secretário-geral, é Fred Luz, que é o CEO, e isso houve uma espécie assim não vou dizer um acordo, mas algo que foi conversado entre eles, esse grupo de trabalho do Augusto Melo, que é um grupo muito fechado, onde eles estão tocando o que é o Corinthians hoje, gerenciando a crise de clube e crise de equipe, CT, o que está acontecendo no Corinthians, principalmente na tabela do Brasileirão. O Augusto Melo está trabalhando isso para essas questões de patrocínio, essas questões todas de esportes da sorte, vai de bet, tudo isso está sendo tocado no Parque São Jorge e essas notícias não podem interferir dentro do campo. Então o Fabinho Soldado fica cuidando da parte do CT, com a comissão técnica, com os jogadores, preocupados com o que vai acontecer com o Corinthians e preocupados com o resultado, passando tranquilidade, trabalhando futebol, trabalhando para o Corinthians dentro de campo. O grupo de trabalho, Fred Luz, secretário-geral, questões do financeiro, vão olhar para essa parte. Então, o grupo de trabalho do Corinthians está muito bem dividido e as responsabilidades estão muito bem divididas no sentido de cada um olha para o seu e não há nada misturado, as coisas não podem estar ali se confrontando. Aquilo que a gente viu no começo do ano, as notícias ruins, as notícias de páginas policiais estão interferindo dentro de campo. Então, o Corinthians está se organizando para que essas notícias não interfiram dentro do CT. Nada disso está entrando no CT, pelo menos me garantiram. Então, é mais ou menos nesse sentido que o Augusto Melo está trabalhando para que as coisas não se misturem nesse momento que é crucial. Pelo menos no planejamento, que foi o que me disseram que está acontecendo nesse momento. Vamos ver se na prática vai funcionar. Boa, Hernan. Agora, Lívia, tem outra matéria também sobre o Corinthians envolvendo a Vai de Bet, porque agora a Polícia Civil questionou o Corinthians e é a primeira vez que é questionada pela polícia desde que as investigações sobre esse caso começaram em maio de 2024, né? Em maio desse ano. Pois é, Domi. E é um ponto interessante porque dentro desse despacho, né? Ontem a gente recebeu esse despacho já num horário bem avançado da noite, né? Próximo à meia-noite. Assim, o despacho saiu, já eram quase 10 horas da noite. Então, assim, o que a gente pode entender dessa situação? Primeiro que é um avanço da investigação, né? De fato, aquilo que a gente estava vendo de uma paralisação do inquérito policial da Vai de Bet, nesse momento vai adiante e a polícia questiona o Corinthians sobre os 56 milhões de reais pagos pela Vai de Bet por empresas que não constavam no contrato entre a casa de apostas e o Corinthians. E empresas, né, intermediadoras financeiras que não tinham sido autorizadas pelo Corinthians para realizar essas transferências. De 66 milhões de reais que o Corinthians recebeu durante os 5 meses de contrato, cerca de 56, né, ou seja, 90% desse valor todo, foi por intermediadoras que não estavam previamente autorizadas e que necessitariam de uma autorização por escrito por conta de uma cláusula do contrato. Então, assim, esse é um movimento, né, da Vai de Bet que chama a atenção da polícia. A polícia já tinha falado sobre isso veio à tona no depoimento do Rui Fernando, que prestou serviços jurídicos para o Corinthians, prestava, né, desde 2019, e aí saiu esse ano. Mas esse ponto chama a atenção da polícia, porque parece assim,
com outras práticas de empresas que estão envolvidas em ações de lavagem de dinheiro, precisar de intermediadoras financeiras, né, para realizar pagamentos. E aí, isso, uma fonte da polícia me disse que é uma prática que já acontece, né, em cenários de lavagem de dinheiro, e isso pode, por isso levanta essa suspeita sobre essas transações. Isso quer dizer que o Corinthians, questionado pela primeira vez, está sendo acusado de alguma coisa? Não. Está sendo questionado porque não havia emitido qualquer tipo de autorização, ou se emitiu uma autorização para que outras intermediadoras financeiras realizassem essas transferências, para que eles mostrem esses documentos, esses e-mails, enfim, essas autorizações por escrito. Então, basicamente é isso. Então, é a primeira vez que o Corinthians é questionado, oficiado pela Polícia Civil de São Paulo desde o início das investigações. E tem que explicar, né, PVC? Isso aí não pode ficar em branco. Não dá para você receber essa quantia e não se explicar. É como a Lívia falou. Não. Culpado, tá abrindo, começando um julgamento? Não. É só uma explicação por enquanto. Não, se você tem intermediários que não faziam parte do negócio, é muito mais fácil o dinheiro que tinha que ir para uma empresa ir para um buraco negro, que foi o que aconteceu. Então, o que está acontecendo, o que o Corinthians está sendo cobrado, que eu entendo que a Lívia está nos contando, é que, como assim você abriu tanto flanco que permitiu que esse dinheiro fosse depositado na conta de um laranja? Que é o caminho, e agora ainda continua faltando o fundamental, que é siga o dinheiro, follow the money, para você saber na conta de quem caiu. Porque no meu bolso não está, né? Pode não estar no bolso de nenhum dirigente do Corinthians, mas foi para o bolso de alguém, aquele dinheiro depositado na conta do laranja. Boa. Lívia, muito obrigada pelas informações e você volta em breve, né? Posso fazer uma Acredito pergunta? que sim, né? Esse avanço aí da VaideBet demonstra que eu terei trabalho nos próximos dias. Deixa eu fazer uma pergunta. Até que ponto você acha que a matéria que o Perrone trouxe hoje, da história da contestação e da recomendação no Conselho Deliberativo de ruptura do contrato com o Álvares e Marçal, que coloca o Fred Luz como CEO do clube, até que ponto isso pode avançar por fiscalização e rigor no contrato, e até que ponto isso é política? Você consegue dizer? Talvez eu tenha botado uma fria, uma roubada. Ah, com certeza, PVC. Obrigada por essa pergunta aqui. Totalmente difícil de responder, mas é muito dos dois, tá, PVC? Já para adiantar a resposta, é muito dos dois. Tem muito de política envolvida. A gente sabe que a oposição hoje do Corinthians, ela tem sido muito rigorosa com cada cláusula, com cada pedacinho de contrato. Então, isso, obviamente, vem à tona quando a gente fala em reuniões extraordinárias, né, que a Domi adora a expressão reunião extraordinária. Tudo isso vai se juntando num quebra-cabeça que é aquilo. Seja um descumprimento, seja um acordo que não atende totalmente, integralmente aos interesses do Corinthians, mas, obviamente, que há interesses políticos envolvidos nesse entorno, né? Porque hoje o Augusto Melo é alvo. O joinha do joinha do Hernani. O Augusto Melo, ele é alvo da oposição diariamente, né? Então a gente também precisa fazer esse destaque, porque o interesse político ele tá aí, continua rolando e vai continuar rolando, porque toda essa situação ela vai de encontro a um único processo, né, que é o processo de destituição do Augusto Melo. Então, tudo isso se alia também, cláusulas, né, trechinhos de contrato são usados pela oposição. Isso quer dizer que não há fundamento nessas alegações? Não, a gente não está falando isso. A oposição usa dos seus artifícios, dos seus argumentos baseados em contrato para fazer esses ataques. E um outro ponto que eu acho importante destacar também é que a gente já tinha trazido essa história dos 56 milhões no início de setembro, né, mais ou menos um mês,
E lá o Corinthians já tinha dito que pretendia processar a VaideBet, tá? Então, assim, esse é um movimento que também deve acontecer nos próximos meses, esperando, obviamente, o final do inquérito policial. Então, a gente ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, seja politicamente falando, seja com base nesses contratos. Tudo isso ainda vai gerar muito desgaste para o final da temporada. O mais importante que eu vejo agora é o que o Arinan trouxe, que é separar o joio do trigo, né? Então, assim, é separar essas notícias totalmente chatas, né, e desconfortáveis do elenco do Corinthians, que é hoje o que a diretoria está tentando fazer.